Hoje quero falar um pouquinho para você que vai fazer uma apresentação e que precisa desenvolver um conteúdo para uma apresentação. Em primeiro lugar, eu quero recomendar a vocês que esse livro do Chris Anderson, TED, é o vermelhinho, ok? Existe um outro preto e esse é o vermelho. Esse aqui, o Chris nos coloca muitos pontos importantes para se fazer uma apresentação. E um desses pontos em que ele fala muito é sobre essa linha mestra. O que seria uma linha mestra? Vamos imaginar assim. Quando você vai falar sobre algo, existe uma espécie de um cordão ou uma linha mestra, que é aquilo que você pendura todos os assuntos ou todos o conteúdo que você vai desenvolver sobre determinado assunto. E dentro dessa linha mestra, a estrutura, né, da linha mestra à estrutura, ele coloca aqui com a introdução, que é o normal, o contexto, que é as questões que são relevantes sobre determinado assunto, os conceitos principais, as implicações práticas e a conclusão. E o que a gente vê muitas vezes quando a pessoa vai falar sobre algum assunto, ou fazer uma palestra, ou fazer alguma apresentação política, ele se perde, ele vai para cima, ele vai para baixo. Ou se é uma apresentação e você está falando sobre determinado assunto, a pessoa divaga em muitos aspectos desse assunto. E quando você tem pouco tempo e quer falar muito ou sobre vários pontos de um mesmo assunto, você fica superficial. Portanto, esse eu creio que seja a principal estrutura do TED, porque o TED é em torno de 20, 23 minutos. O que acontece? Se você começar a fugir sobre um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, você perde essa linha mestra. E aí a sua palestra fica superficial, porque você falou de tudo e não falou de nada. E a grande verdade é que você tem que pegar, por exemplo, se você estiver falando sobre um livro, é pegar um tópico, um conteúdo ou um livro, claro, e aprofundar sobre um ponto daquele livro, porque você não vai conseguir falar em 20 minutos, 23, sobre todos os capítulos, como? É, é, Nota a importância dessa linha mestra e de você ter um ponto fundamental para você praticamente navegar ou para você se apoiar para você fazer uma apresentação. Portanto, se você é de um meio corporativo e você tem que fazer uma apresentação para o seu superior, nem sempre você vai poder falar sobre só um assunto, porque, é claro, ele quer um resumo do que você fez, dos números, das metas que você bateu, etc. Isso é um ponto, ok? Beleza. Se tem que ser assim, vamos fazer assim. Mas se você vai desenvolver um assunto e querer chamar a atenção das pessoas sobre um tópico específico, você tem muito mais sucesso se você aprofundar nesse tempo que você tem, se é de 20 minutos, 15 minutos, uma hora, aprofundar sobre aquele tópico do que você divagar sobre outros tópicos ou sobre vários tópicos. Portanto, sempre dê preferência a falar de pouco, mais profundamente. Ok? O profundamente é que é o X da questão, porque você consegue explorar aquele tópico. No entanto, se você ficar falando de toda generalidade, o que acontece? Você vai
simplesmente enumerar uma série de coisas e não vai chegar a nenhuma profundidade, e a sua palestra será considerada vazia. Você vai falar o que todo mundo fala. Portanto, pegue um tópico e aprofunde nele. E vá lá no âmago dessa questão para que você realmente faça diferença sobre aquilo que você está falando, discursando, palestrando.